Será que os profissionais da saúde estão preparados para a longevidade do seu paciente? Será que você está preparado para a sua longevidade? Hoje em dia a gente encontra facilmente, né, idosos de mais de 90 anos, 80 e pouco, 90 anos, mas a gente percebe nitidamente a diferença entre um idoso que se cuidou e um idoso que não se cuidou. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos com mais um podcast aí para vocês. Espero que estejam gostando, espero que esteja sendo do agrado de vocês. Quero pedir para vocês, primeiramente, se inscrever no nosso canal. Se vocês estiverem escutando alguma conversa aqui que faz sentido para alguém, encaminha para essa pessoa, tá bom? Nosso propósito aqui é fazer para vocês esse programa, uma conversa entre mentes e estar o mais feliz possível por estar aqui com vocês. Quero agradecer também o nosso patrocinador, a Full Time, que é uma consultoria de recursos humanos. Então, já ajudou muitas pessoas, já ajudou muitas empresas. É uma consultoria muito legal, gente. E eu quero agradecer hoje, quero começar agradecendo a nossa entrevistada aqui hoje, a Priscila. Dá um oi pro pessoal, Pri. Oi, gente, boa tarde. Ela é enfermeira, está terminando agora a faculdade de farmácia. É uma pessoa de um conhecimento enorme sobre corpo humano, sobre atividade física, saúde, toda essa parte física, ela entende muito. Então, eu achei que seria muito interessante trazê-la aqui hoje para a gente conversar um pouquinho e para fazer essa associação entre a parte saúde mental e saúde física. Então, pode se apresentar. Bom, Débora, eu sempre gosto quando me apresentam, né? Porque a gente mesmo não se classifica de tantas maneiras boas assim, né? Então, eu queria agradecer a Camila pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui Entre Mentes, tá? Porque faz todo sentido na minha prática profissional, na minha trajetória profissional, linkar a saúde física à saúde mental. Bom, como a Camila falou, eu sou enfermeira de formação, eu sou pós-graduada em nutrição clínica em gastroenterologia, e eu estou terminando a faculdade de farmácia, tá? Hoje eu trabalho no ramo magistral, que é o setor de farmácias de manipulação, e foi aí que começou a despertar em mim uma curiosidade sobre como o meu corpo funciona, para além de vender remédios, né? Para além de falar de medicamentos. Então, minha trajetória começou há muito tempo atrás na farmácia magistral, e a farmácia magistral ela é um ramo muito bonito da farmácia, aonde a gente trata o ser humano como um indivíduo único, né? Então, toda a medicação ela é pensada, prescrita, respeitando as particularidades de cada um. E aí a gente trabalha com propaganda médica, né, há muitos anos, e foi despertando em mim cada vez que eu chegava num cliente para conversar com ele, mas por que esse mineral, o silício, é tão importante para mim, né? Não só vender uma fórmula com silício ou apresentar uma fórmula com silício. Vender é uma palavra muito ruim, né? Assim, mas assim, apresentar estratégias para que esse médico cuide melhor do seu paciente, vamos dizer assim. E aí eu comecei a estudar, e acho que foi 2019, a própria empresa que eu trabalho trouxe um professor Murilo Pereira, que é o meu coordenador da pós, que foi meu coordenador. E aí ele abriu o mundo do intestino para mim, né? Quando eu falo isso, todo mundo fala, nossa, mas você gosta de falar de intestino? Sim, porque intestino é o nosso maior órgão imunológico, o nosso órgão endócrino, ele é a primeira linha de defesa, como eu falei, imunológico. Ele secreta hormônios, para não ficar muito técnico, né? Ele absorve os nossos nutrientes, ele ajuda na digestão, e ele tem um componente que eu digo que nós somos nós, mais a nossa microbiota intestinal, né? Que são as bactérias que vivem dentro do seu intestino. Nós temos bactérias no corpo inteiro, mas essas bactérias que estão no intestino em um número absurdo, elas fazem parte de quem você é, e você não vai conseguir dissociar nem as suas vontades dessas bactérias. Então, quando eu tive contato com esse mundo, né, da saúde intestinal, como ela importa para a nossa saúde como um todo, foi que despertou em mim uma curiosidade, né?
uma curiosidade, talvez essa palavra não esteja correta, mas uma vontade de transformar a minha saúde, porque a partir do momento que você entende como a sua fisiologia acontece, você fala, poxa, eu quero viver isso, eu quero ter longevidade. Hoje a gente fala muito em longevidade, né? Mas a longevidade você quer, você, por exemplo. Eu até escutei de uma colega farmacêutica, ela falou assim, será que os profissionais da saúde estão preparados para a longevidade do seu paciente? Será que você está preparado para a sua longevidade? Ou seja, você vai viver a estimativa, acho que média do brasileiro é de 80 anos, né? As mulheres vivem mais, tá, gente? 80 anos, você quer estar como? Você quer conseguir levantar a cadeira sozinha? Ou você precisa de alguém para te ajudar? Ou pior ainda, numa cama? Então, a gente fala em uma vida útil mais saudável e não só viver mais em números. E aí, pensando nisso, eu tive uma perda muito expressiva, que foi a primeira perda da minha vida, que foi a morte do meu pai. E aí, entrei no climatério. Eu falo muito de saúde da mulher, tá, gente? Também porque mulheres a partir de 40 anos, prestem atenção. Você vai entrar no climatério nessa fase da sua vida, que é a fase que decai os hormônios femininos. E aí vem uma série de sintomas. E aí, essa junção de duas coisas transformou a minha vida e a minha saúde, tá? Quando eu comecei a estudar saúde intestinal, eu já tinha 2 filhos, né? Sou mãe da Sara e do Pedro, e eu estava com quase 20 quilos a mais do que eu estou hoje, né? Então, o meu físico mudou completamente de lá para cá. E desde que eu comecei essa reestruturação, são 4 anos. A gente tem até uma foto, né, para mostrar do próprio corpo, né, da Priscila, que ela conseguiu se reestruturar tudo. E quando puder colocar no ar, a gente mostra, tá bom? E eu, particularmente, vivi durante esse tempo com ela, convivi com ela durante esse tempo, e a transformação foi enorme, tanto na parte física, mas principalmente na parte mental. O quanto é importante você estar com o teu corpo em dia, estar com tudo em xeque. E sobre a longevidade que você estava falando, hoje em dia a gente encontra facilmente, né, idosos de mais de 90 anos, 80 e pouco, 90 anos, mas a gente percebe nitidamente a diferença entre um idoso que se cuidou e um idoso que não se cuidou, né? Queria que você contasse um pouquinho para a gente, contasse não, mas dissesse como a gente pode ter essa longevidade. Bom, primeiro de tudo, o nosso corpo, a gente tem que tratar ele como se... Vamos fazer uma analogia de um carro. É uma analogia que muita gente usa, mas eu gosto de usar porque é fácil de entender. O carro, se você não coloca combustível certo, se você não coloca água, se você não faz as revisões, se você não movimenta ele todos os dias, deixa ele parado, né, na garagem, coloca lá o óleo correto, que é lá da própria marca do carro. O que acontece com esse carro? Ele vai parar de funcionar, ou ele vai funcionar no limite do limite, né? Fazendo barulho, chacoalhando peça. O nosso corpo é a mesma coisa. O nosso corpo, ele é formado por células. A gente se vê como pessoas, né, inteiras. Sim. Mas nós somos células por células, gene por gene. E tudo isso, todas essas células, esses tijolinhos que formam a gente, esse conjunto de tijolinhos, eles dependem de nutrição para se formar, para se dividir corretamente, né, para funcionar, para se defender, né? Inclusive, a nutrição, a gente não vai falar sobre isso, mas ela ativa e desativa genes que podem ser bons ou não para o nosso organismo. E isso acontece a cada segundo no nosso corpo, desde o dia que a gente nasceu. Então, o que a gente tem que ter em mente? O básico para ter uma vida longeva. Primeiro, beber água. Segundo, alimentar com comida de verdade. O que é comida de verdade? Tudo aquilo que a gente consegue de mais natural possível. Quanto menos a gente desembala pacotinhos, a gente tem que pensar assim, tudo que está embalado tem alguma coisa que foi processado pela indústria. Sim. E o nosso corpo, ele não reconhece como reconheceria um alimento in natura, por exemplo. Então, eu não estou falando que a gente vá deixar de comer esses alimentos, mas eles têm que ser a exceção, tá? Então, beber água, a gente já falou, comer uma comida de verdade e, na maior parte do tempo, dormir,
tá? Dormir é um grande ato de reset do nosso organismo, Sim, tá? verdade. Principalmente no cérebro, Sim, né? com Que certeza. ativa ali as áreas de memória, né? Aprendizado. Mas ele é um reparador tecidual, né? E o mais importante é a gente fazer uma poupança de músculos, tá? Porque o músculo é um grande órgão endócrino que dá autonomia para a gente se movimentar. Quanto mais músculos a gente chegar na nossa velhice, melhor, tá? Falei do climatério nas mulheres, né? Quando os hormônios, eu sempre brinco, quando os hormônios caem, quem vai fazer o papel desses hormônios são os nossos músculos. Então, atividade física desde cedo é muito importante, né? Quando chega depois dos 40 anos, homens e mulheres, o legal é fazer atividade resistida, musculação, por exemplo, porque atividade resistida, ela promove aumento de massa magra, massa de músculos. Então, e esse é o pilar básico, gente. Exercício, beber água, comer bem e dormir bem. E se relacionar bem com as pessoas, tá? Os psicólogos na sala dirão que isso é um fato, né? Eu achei interessante que você falou de fazer uma poupança de músculos e tal, né? E o cérebro, gente, é um músculo. Não sei se todo mundo sabe disso, mas o cérebro é um músculo. E ele tem também esse tipo de poupança, a gente percebe isso, para evitar demências futuras, tá? Eu não sei quem estava sabendo disso. Mas alguns hábitos que a gente pode ter, por exemplo, para fazer uma poupança para o nosso futuro, para o nosso pensamento, por exemplo, você está escovando os dentes sempre com a mão direita, né? Quem é destra. Escovar com a mão esquerda. Só isso vai ativar algumas coisas no nosso cérebro diferentes do que a gente já está acostumado. E também a resiliência também. A parte de leitura de livros, a gente tem vícios que são bons e vícios que são ruins. Tem ativações no nosso corpo que são rápidas, ou respostas, né, que são rápidas e respostas que são ruins. Então, o que seria um vício ruim? Uma resposta ruim, né, para o nosso corpo? Rolar a barra de Instagram, ficar parado na frente da televisão, quem nunca fez isso, né, no Netflix, para escolher um filme e acaba não escolhendo nada. Esse tipo de recompensa muito rápida, um vício, por exemplo, em pornografia, ou um vício até em drogas mesmo, né, são liberações rápidas, né, de hormônios no nosso corpo. Já aquele vício bom, que diríamos assim, né, é aquele que você faz aos poucos e você tem uma resposta prolongada. Então, por exemplo, você lê um livro, eu até comentei isso no podcast anterior, né? Você lê um livro, você vai ter a sua resposta, o seu estímulo na última página. Assim como, por exemplo, o exercício físico. Que você não vai para academia e vai levantar peso e vai ficar toda sarada de um dia para o outro. Você precisa de uma construção. E quando você se olha no espelho e você vê que aquilo está te fazendo bem, isso já é também essa liberação mais para frente, né? E assim também funciona o nosso cérebro. Ele precisa ser estimulado de formas calmas, apropriadas e com o tempo. Como eu sempre digo, não existe nada do dia para a noite, gente. Não existe 10 passos para a felicidade, não existe. Tudo é construído. E a Priscila, que depois a gente vai colocar, né, uma foto de antes e depois dela, não foi do dia para a noite. Foram anos de muito investimento no próprio corpo. O próprio exercício físico não deixa de ser uma meditação, não deixa de ser estar no presente momento também, porque você está ouvindo o seu próprio corpo. Tenho certeza que quando você vai para a academia, você percebe até onde você consegue ir. Muitas vezes você até puxa um pouco, né, aquilo, mas você entende as limitações do seu próprio corpo. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Eu estava estudando sobre isso e eu vi que no nosso intestino tem neurônios. Eu fiquei passada, eu falei, como assim? Neurônios são as células do cérebro, não sei quem sabe disso, né? Mas onde passam os estímulos do cérebro, onde faz a gente conversar, onde faz a gente ter ideias. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. É verdade isso, que o intestino tem os neurônios também? E como que funciona toda essa cadeia? Bom, o intestino é um órgão maravilhoso, né? E ele realmente é um órgão muito inervado, tá? E ele se comunica com o nosso cérebro por células e as nossas bactérias através do nervo vago, que é um nervo que vai do sistema gastrointestinal até o nosso cérebro.
Então, basicamente, essa conversa bidirecional acontece por esse nervo. A gente fala que é um rio que leva, né, as informações. Então, tudo que acontece no nosso intestino, o nosso cérebro vai ficar sabendo e vice-versa. Até por curiosidade, né? Tem um autor, um grande estudioso da saúde intestinal, que é um gastroenterologista, Dr. Emerson Mayer, que ele fala que quando a gente está triste, a gente não faz a cara de tristeza? Sim. A nossa microbiota reage de forma tão rápida e tão intensa que ela também faz uma careta como se fosse as nossas feições. Óbvio que a nossa microbiota ela vai liberar mediadores químicos, ou seja, mini substâncias que saem de dentro da bactéria, e essas substâncias vão entrar em contato com as células do intestino e às vezes até cair na corrente sanguínea e vão lá para o nosso cérebro falar assim: ó, gente, tem algum sinal de alerta. Essa pessoa tá triste e meu intestino não tá legal. Isso, gente, eu tô falando aqui muito grosso modo, tá? Porque é uma fisiologia muito linda, assim, Sim. bem complexa de ser explicada, mas é basicamente isso. Que o nosso cérebro sente, a nossa microbiota sente e vice-versa. Por exemplo, as nossas escolhas alimentares, né? Quando a gente fala de emagrecimento. Ah, mas o que tem a ver a minha microbiota intestinal e meu intestino super, com, né? né? Por exemplo, existem bactérias, nós temos trilhões de bactérias. Tem bactéria que ela gosta de comer carne. Tem bactéria que ela gosta de comer carboidrato e outras gorduras e outras, a maioria fibras. Você só dá, vamos lá, Camila só come carboidrato a vida inteira. Vocês acham que o número de bactérias que gostam de comer carboidratos, ela vai diminuir ou ela vai crescer? Se você só está comendo carboidrato, vai crescer, porque você só está dando um tipo de nutriente que vai agradar um tipo de bactéria. E aí, o que essa microbiota e o seu intestino vão mandar de informação para o seu cérebro? Eu quero mais carboidrato. Então, quando você começa uma dieta, porque muitas vezes é difícil largar determinado alimento. Não é só porque, eu tenho compulsão, meu cérebro já está acostumado. Também. Mas está vindo informação constante das suas mini bactérias, dos seus inquilinos, que você precisa. Como diria meu professor, é a larica por açúcar. Sim. E parece que é isso mesmo, né, que acontece. E é isso mesmo. E aí, assim, a gente pensa, nossa, mas o que eu vou fazer? O mais legal é, com medidas de mudança de hábitos, em 3 dias a sua microbiota já começa a se reestruturar. É entender, se você né? começar a aumentar a fibra na sua alimentação, que aí o nutricionista vai te orientar, em 24 horas você já tem uma mudança significativa, porque essas bactérias, elas têm um período de vida curto, então elas vão, né, se readaptando ali. Então, assim, nada é impossível. Por isso que eu falo que quando a gente vai emagrecer, você tem que ser o protagonista da sua saúde. Sim. E você tem que estudar, né? Você tem que estudar como que funcionam as coisas. Não é simplesmente ver o blogueiro que tá falando, se você fizer a dieta tal e correr 5 quilômetros todos os dias, você vai emagrecer. Não é assim. Tem gente que não tem que correr para emagrecer. Tem gente que tem que fazer musculação para emagrecer, né? Então, assim, entender o processo de emagrecimento, lógico, ninguém vai ser doutorando nisso, mas você tem muita informação simples de forma lúdica que pode te ajudar nesse processo. Porque, como você falou, o processo de emagrecimento, ele é priorizar você mesmo e você ter uma constância no que você está fazendo, se dedicar. Você tem que olhar para aquilo e falar, isso vai ser a minha prioridade. E precisa ser construído também, né? Construído. Como você sempre diz, eu acho isso muito legal. Que você é adulta, você precisa fazer, você vai lá e faça. Isso. Como a gente não faz isso todo dia, gente, a gente não sai para trabalhar todo dia, e a gente sabe que tem que pagar conta e tal. É a mesma coisa a nossa saúde. Se a gente não priorizar, ninguém mais vai priorizar. Eu sempre falo, corra atrás da sua felicidade, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Do mesmo jeito a sua saúde. Se você não começar por você, você não vai chegar a lugar nenhum. Isso. E assim, hoje eu tenho um programa, né, eu chamo de Projeto Saúde, onde eu tenho algumas mentoradas que eu funciono como se eu fosse uma babá delas. Porque às vezes é difícil essa mudança de hábitos, às vezes a família não ajuda, não entendem o que tem que fazer ou não. Às vezes vão no profissional da saúde, o profissional da saúde explica, mas não ficou bem entendido. Então, eu ajudo essas mulheres a terem constância no que elas estão fazendo, tá?
Importante falar dos profissionais da saúde. Eu, desde que eu comecei o meu tratamento, né, do emagrecimento, porque obesidade e sobrepeso ele é caracterizado como doença hoje, eu tive a ajuda de alguns profissionais, entre eles médicos, uma psiquiatra, fiz terapia um tempo, e personal e nutricionista. Então vejam que eu tive a vontade, mas eu, Priscila, mesmo entendendo muita coisa, não conseguia por mim mesma emagrecer sozinha. Até porque a gente tem que entender que existem sim estratégias farmacológicas, estratégias psicológicas, estratégias de exercício que são próprias para mim. E a gente não é detentor da verdade, a gente não sabe o que vai funcionar ou não. A gente até consegue entender o nosso corpo, mas a gente precisa fazer exames, ver o que está faltando de nutrientes, ter alguém que vai calcular ali a sua dieta para sua taxa metabólica, quanto você gasta de energia, por que você tem que em determinado momento comer mais carboidrato e em determinado momento menos. É lógico, a gente tem que saber, entender que a maioria da população às vezes não consegue ter esse acesso. Eu, felizmente, consegui. Por conhecer muita gente no meio da saúde, né? Mas, gente, não desistam. Existem pessoas que têm um preço muito bom de consulta, existem no SUS mesmo, né? Tem muito atendimento ao paciente com obesidade. Então, eu acho que se você tem vontade, vai lá e procura, mas você tem que priorizar. E por que eu falei das minhas mentoradas? Uma coisa que eu sempre falo para elas. Quando a gente prioriza a nossa saúde, vou dar uma dica para vocês que estão querendo emagrecer, né? Girem o seu dia em torno da atividade física. Então, se você treina de manhã, você sabe que no dia anterior você já tem que se arrumar toda, deixar tudo separadinho para você treinar de manhã. Se você treinar à tarde, você sabe que você vai trabalhar de tal hora com a sua mala na bolsa pronta, e você vai para atividade física, porque senão a gente não vai. É verdade. Né? Assim, procure uma atividade física que você gosta. Ok, tem que ser. Mas a musculação, a partir dos 40 a mais, ela é obrigatória. Então, eu não gosto. Infelizmente, a gente vai ter que fazer, né? Você é adulta, você faz. Vai ter que fazer, né? Quem puder contratar um personal é muito bom também, porque direciona demais a atividade, motiva. Não é fácil, eu sei, mas é outra dica que eu dou. E o que eu queria falar de músculos, né? Atividade física, é chato, musculação é chato, mas... musculação é um exercício que melhora muito o foco e aprendizado. Porque você bota o tempo inteiro o seu músculo à prova de um movimento, de uma força. E quando a gente faz força, o nosso cérebro entende. Meu músculo precisa se adaptar a esse tipo de estímulo. É como se fosse um problema. Tem um problema aqui, eu preciso resolver. E parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O estudo e o problema do músculo. Tem, porque o nosso cérebro ele vai se adaptando a cada momento, a cada problema, para que num próximo momento você consiga passar por por esse obstáculo. E aí você precisa de um novo obstáculo para seu cérebro aprender mais e desenvolver mais e você até prevenir doenças no futuro, né? Doenças como demências ou doenças neurodegenerativas. Eu achei interessante que você falou da parte multidisciplinar, né? São vários médicos, são nutricionistas, são personal trainer. Então, cada um tem a sua função. Mas por que tantos profissionais, gente? Porque o nosso corpo, ele não é uma coisa só. Ele tem várias funções, tem vários organismos dentro da gente mesmo, tem vários... órgãos, né, que precisam de cuidado, e esse tratamento multidisciplinar vai fazer com que cada um tenha uma visão e juntos, combinados, eles vão trazer o melhor para aquele paciente. Eu estava lendo também num livro sobre neurologia, que ele dizia que os hormônios, né, dentro da gente, quando a gente está nervoso e tal, o primeiro lugar que ele vai é para o intestino, né? Impressionante. E a gente percebe isso mesmo, né? Se você tem uma apresentação, até vir aqui, por exemplo, você tem uma preparação toda e às vezes o que sai daquele seu comum, né? Do básico do dia a dia,
faz com que a nossa microbiota e até o nosso... Tudo, né? A gente fica com aquele nervoso, dá até aquela dorzinha de barriga, né, gente? Quem nunca sentiu isso? E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre isso. Você falou da carinha feia, né, que a gente faz com a cara, e às vezes a gente faz com o nosso intestino também. Eu acredito que seja toda essa parte, né? Elas estão interligadas, né? Sim, não tem como dissociar, né, as emoções do nosso sistema nervoso. Esse friozinho na barriga que a gente fala é porque quando a gente está muito nervoso, dá uma diminuída na motilidade tanto estomacal quanto intestinal, e aí dá aquela sensação, né, de frio mesmo na barriga. Desconforto, por isso que você não né? consegue comer muitas vezes, né? E assim, tudo que a nossa... eu gosto muito de sempre de falar, né? Quando a gente come fibras, as fibras são um alimento que o ser humano não digere, Sim, né? ele Então ele vai excreta, passar pelo estômago, vai passar pelo intestino delgado, que é onde geralmente... Porque vamos lá, só para resumir. Aí a gente come, vai pro estômago, o estômago meio que continua mastigando essa comida, mistura com alguns Os sais ali, ácidos, os né, também. ácidos biliares. E aí, essa comida mastigada, alguns minerais ativados, eles vão para o intestino prontos para serem absorvidos, para cair Certo. na corrente sanguínea e nutrir as nossas células. Mas as fibras não, né? A grande maioria delas. Tanto que no leite materno existe uma fibra que ela é a formadora da nossa microbiota inicial, né? De tão importante que as fibras são. E as bactérias, quando pegam essas fibras, elas vão fermentar, que é o alimento delas, vão secretar substâncias que a gente chama ácidos graxos de cadeia curta, que vocês não têm necessidade de saber, mas eu sempre falo para eu lembrar Do nome do todo. raciocínio. E essas substâncias, entre outras, né, algumas bactérias produzem serotonina também, ou aproveitam serotonina também, que é o hormônio que a gente sempre fala muito dela porque ela é o hormônio do Sim. bem-estar, né? Vão se comunicar com as nossas células intestinais. A serotonina que está no intestino não vai para o cérebro, tá, gente? Ela só se comunica com o cérebro. Tanto que o nosso intestino é o maior produtor de serotonina. 90% da nossa serotonina é produzida lá. Só que ela não vai para o cérebro. Ela é utilizada no intestino para reparo tecidual, imunidade, entre outras coisas. Mas, feito isso, o intestino saudável comunica para o cérebro que está tudo ok, tá? Então, assim, vocês veem a importância do que é, como a Camila falou. Nosso corpo é uma coisa só. Não dá para pensar só no intestino, só no cérebro, só no útero, só numa mama. Se o intestino não funciona bem, o fígado vai começar a acumular gordura. Sim. Se o rim, né, vai ter que filtrar mais. Isso. Então, assim, a gente começa a ter problemas metabólicos. Aquelas famosas canetinhas, né, gente? Que você está todo mundo louco correndo atrás disso. O mecanismo de ação delas funciona lá no intestino. São pequenas moléculas ali que a gente chama de sequenciamento de peptídeos que vão chegar lá no intestino, o intestino vai dar um comando para o cérebro. Opa, olha o gatinho. O Rádio aprontando, gente. O Rádio está querendo dizer para vocês, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com quem precisa escutar essa nossa conversa aqui hoje, que está muito interessante. E aí, esse sequenciamento de peptídeos chega no intestino, que tem as células que vão... Opa, eu conheço esse medicamento, vamos dizer assim, esse hormônio. Vai dar informação para o cérebro, pare de comer. E aí vai ter um esvaziamento gástrico, vai melhorar a secreção de insulina. Então, assim, vejam como o intestino é importante. Importantíssimo. Então, assim, essas canetinhas foram uma cópia de hormônios secretados do intestino, né? Entendi. Então, as fibras são capazes de ativar esse hormônio via metabólitos bacterianos e outros sais também. Endógeno, que a gente diz. A gente produz eles. Tá? Então, assim, vejam como é importante... E complexo, né? Complexo. Vejam como é importante essa comunicação. A gente fala que tem eixo, intestino-pele, intestino-músculo, intestino-fígado, Intestino tireoide. Então, assim, tudo que sai do intestino vai se comunicar com alguma coisa no nosso organismo. Então, assim, vamos falar... Vou dar um sinal de alerta para vocês também. Eu faço... Desde que eu sou pequena, eu vou no banheiro e faço cocô só uma vez por semana. Isso não é normal. Erradíssimo. Eu tenho episódios de diarreia com constipação. Não é normal. Eu sinto dor quando eu tô nervoso. Não é normal. Tem doenças inflamatórias intestinais. Não é normal. Conviver com distúrbios ali, com fezes que não estão de acordo. A gente fala que a fezes, o cocô bonito é aquele cocô que parece uma bananinha, né? Que não suja o papel. A gente tem que falar.
Conviver com sempre com o que não seja o normal, vocês têm que ou verificar a alimentação, não tô falando que é uma coisa grave, agora eu tô grave porque eu sou constipado. Mas isso vai provocando no intestino uma inflamação a longo prazo. Eu queria até falar um pouquinho sobre isso. Eu conheci uma pessoa que perfurou o intestino dela por fezes, né, que ficaram paradas ali, que não foram secretadas da forma correta. E a pessoa tomou, né, o intestino da pessoa e ela quase faleceu. Eu cheguei a ver porque gera uma infecção esse mesmo, estado né? da pessoa que eu achei que ele não fosse sobreviver, essa pessoa. E outra coisa também, tudo isso que você está falando, eu em termos leigos, né? Mas a gente percebe, gente, vocês já perceberam isso, que quando a gente fica sem ir no banheiro, a gente fica bravo, fica nervoso, fica mais nervoso. Não é uma coisa normal mesmo não ir no banheiro, gente. Então, se vocês estiverem passando por algum problema, procure um profissional, pode procurar a Priscila aqui, que vocês viram que ela é expert, né, no assunto. E é um tabu, né, um pouco falar sobre isso. As pessoas não gostam realmente, eu faço ideia do que você já deve ter escutado, mas as pessoas não falam sobre isso, mas pensa o quanto esse órgão é importante. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse eixo intestino-cérebro. Você falou que tem vários, né, mas o eixo intestino-cérebro... O eixo intestino-cérebro é basicamente isso, as nossas células imunológicas conversando via nervo vago com o cérebro, as nossas bactérias, tá? Conversando via nervo vago, geralmente assim, o sistema nervoso central ali que compõe o nosso intestino conversa com o nosso cérebro. Então, se você, o que eu falei, se você dá um alimento, você só dá um tipo de alimento, o seu cérebro vai ter vontades alimentares para determinado alimento. Se você, por exemplo, tem uma doença inflamatória, a gente começa a ter secreção de, em vez de metabólitos bons via as bactérias, a gente começa a ter desordem nisso. Então, secreta toxinas lá dentro do intestino. Entendi. Chega toxinas para o seu cérebro que podem provocar excitabilidade, por exemplo, GABAérgica ou dopaminérgica. E aí a pessoa começa a ficar nervosa, não consegue dormir. Então, assim, vejam como é estreita essa comunicação, tá? É daí que vem intolerância? Assim que começam as intolerâncias? As intolerâncias tem mais a ver ali com... As alergias têm a ver com o sistema imunológico, né? Mas as intolerâncias podem provocar uma inflamação. Vamos supor que desde pequeno você só consuma produtos com muita lactose, né? Ou muito glúten. O glúten, por exemplo, vou dar o exemplo dele. Ele é a proteína da farinha, vamos falar assim. E ele é uma molécula grande. Então, pesada, né? Vamos dizer assim, pesada, né? Quando passa do estômago e vai para o intestino, aquelas moléculas grandes, elas não vão ser absorvidas ali no intestino fino, né, que a gente fala, e vão provocar uma reação inflamatória. É como se tivesse pedaços mal digeridos ali dentro, que nem as bactérias conseguem digerir, nem seu corpo. Começa a provocar uma irritação. E aí o seu intestino começa a inflamar. Não estou falando que um pouco de glúten, mas se a gente pensar que o povo brasileiro come muito glúten, consome né? muito. Então é normal que muitas pessoas tenham uma certa intolerância ao glúten. Quando a pessoa tem alergia, né? A gente fala que aí é doença celíaca. Aí essa pessoa ela não pode comer de jeito nenhum mesmo. Mas tem gente que tolera, né? Mas também quando come, fala, nossa, fiquei com a barriga desse tamanho. Acontece mesmo. Então, assim, você soca é como você fala, soca um braço, soca o braço, bem fraquinho, todo dia assim, ó. Se você ficar fazendo isso 24 horas, teu braço vai ficar roxo, vai provocar uma lesão. É a mesma coisa no intestino, o epitélio, a parede do intestino. Gente, eu falei pra vocês, ela era a pessoa mais inteligente que eu já conheci na vida, porque ela entende tudo, ela fala os nomes que eu fico até assim, meu Deus, tô perdendo alguma coisa. Muito obrigada pela sua presença aqui, quero agradecer demais de você estar aqui com a gente. A gente vai ter um episódio sobre nutrição, que também vai vir uma nutricionista, vai ser muito legal também. E eu quero pedir muito para vocês, se vocês gostaram desse episódio, encaminha para alguém,
curte, segue a gente lá, tá bom? Posso deixar minhas redes sociais? Pode deixar, sim. Pode deixar. A gente vai deixar na descrição também para o pessoal te achar, tá bom? Tá, se você tá com dificuldade de perder peso, precisa de uma babá, né, uma mentora para te auxiliar, vocês podem me achar no @primurbach. E se quiserem conversar comigo sobre saúde intestinal, se eu puder direcionar vocês para algum profissional, eu vou direcionar e vou ajudar. Obrigada, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Muito obrigada por você ter ficado aqui com a gente mais um papo tão gostoso que passou super rápido. Muito obrigada. Espero vocês no próximo episódio, gente. Tchau, tchau.